Mais um teste aqui no canal do Veículos e Velocidade. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para você sempre estar atualizado com os vídeos que nós temos aqui toda semana. E esse teste dessa vez, Jeep Commander, a última versão da família Jeep lançada no Brasil pela Stellantis. 7 lugares, comprido para burro, mais um carro ultra moderno e muito familiar. Eu vou largar a parada porque tudo agora vai ficar com o meu colega, meu amigo Guilherme Roquette, que vai fazer uma explanação espetacular sobre este Jeep Commander. O Jeep Commander chegou para ficar no topo da gama dos modelos da marca fabricados aqui no Brasil. É para ti que estava de olho naquela Compass, mas precisava de um pouco mais de espaço e se assustou um pouco com o preço do Trailblazer do teste anterior. Essa aqui é a versão Limit, a versão ainda de entrada do Commander, porque acima tem a Overland, e essa aqui também é equipada com um motor 1.3 Turbo Flex, e a gente vai falar tudo sobre ele. O desenho desse carro ele é totalmente inspirado no novo Grand Cherokee, principalmente aquelas linhas lá atrás, mas isso eu vou falar daqui a pouco. A gente começa olhando ele aqui pela frente, porque esses faróis, olha só, toda essa tecnologia que a gente vê aqui é tudo em LED. Farol principal, o pisca que também ele é dinâmico, a guia de LED que ela está aqui embaixo, nessa parte intermediária, e o farol de neblina. Todo esse conjunto é em LED. E como a gente está falando da versão Limit, a gente tem aqui algumas partes sem pintura nessa parte inferior aqui do para-choque. A versão Overland, ela tem todo o conjunto pintado na cor do carro, tal como aquele Jeep Compass Série S que a gente já conhece. E ainda está aqui na frente essas 7 fendas que a gente pode até aproximar aqui para mostrar. Característica do modelo, característica de todos os Jeep, não tem nenhum que não tenha esse tipo de conjunto aqui na parte dianteira do carro. Aqui na parte lateral é onde mais a gente vê elementos do novo Grand Cherokee, mas antes a gente precisa dizer o seguinte, ó, que a única coisa aqui que é comum ao Compass é essa folha de porta aqui. Por quê? Da coluna central para trás é tudo novo, a porta traseira é exclusiva desse modelo. E outra coisa, que é o elemento principal que se parece com o novo Grand Cherokee, é esse vidro aqui, este caimento e a tampa traseira com um corte mais reto. Essa linha é claramente inspirada no Grand Cherokee, que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Como a gente está falando de um carro de 7 lugares, tem outros números que importam. O Commander tem 4,77 metros de comprimento, 2,80 metros de entre-eixos entre uma roda e outra e 20,9 centímetros de altura do solo na parte entre as rodas. E aqui atrás a gente ainda tem freio a disco sólido. Na parte central do veículo a gente fala também da altura desse carro, que a altura mínima dele em relação ao solo é de 20,9 centímetros. E tem mais informação. Aqui na parte da frente os freios são a discos ventilados e a gente também tem uma suspensão independente aqui na frente. É o tipo clássico McPherson. E o ângulo de ataque desse carro aqui na parte frontal é de 20,5 graus. Como a gente está falando de um carro de 7 lugares, tem outros números que importam. O Commander tem 4,77 metros de comprimento, 2,80 metros de entre-eixos entre uma roda e outra e 20,9 centímetros de altura do solo na parte entre as rodas. Aqui na parte traseira a gente tem um desenho muito característico de carro americano com essas linhas retas. Alguém aí já deve ter visto o Cadillac Escalade e esses outros carrões americanos, e aqui a gente teve uma boa inspiração para isso e ficou realmente bonito no Commander. As lanternas, as sinaleiras, elas são bem finas, avançam para cá para a parte central do carro, e aqui a gente tem em LED freio e também a luz noturna, né? A luz de posição. Pisca-pisca a gente também tem aqui. E a ré tá nessa outra parte aqui de baixo. Só que aqui o Commander fica devendo a luz de neblina que deveria estar nesse espaço aqui e é apenas um olho de gato. E aqui embaixo a gente tem também, ó, essa porção aqui na versão Limit que não é pintada na cor do carro. Na versão Overland ela é sim pintada.
Agora eu vou dizer para vocês que tem uma vantagem essa parte aqui não ser pintada. Ela fica menos vulnerável a alguma encostadinha que a gente der com esse carro, porque sem a pintura ele não vai arranhar o plástico, ou a marca vai ficar praticamente imperceptível. Já na versão Overland, que ela é toda pintada, o risco é maior aqui. Bom, e agora no porta-malas desse carro, que é super versátil. Primeiro, vocês já estão vendo aí, a abertura é elétrica. Basta apertar um botão que ele abre. Agora a gente se aproxima aqui para ver o seguinte, ó. O porta-malas tem essa cobertura e aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, esse aqui não era um carro de 7 lugares? Sim, é um carro de 7 lugares. Mas essa cobertura, ela também está disponível aqui e ela é, além de tudo isso, retrátil. Eu posso tirar os cintos aqui, ó. E de lá de dentro eu vou retirar esse equipamento, ó. Colocada essa cobertura de volta aqui no lugar, não é muito fácil de colocar, então confesso para vocês, é um pouquinho de trabalho. Então é aquela mesma dica lá do Trailblazer. Vai usar o carro com 5 lugares, deixa a cobertura ali, não tira mais ou pede ajuda para alguém para poder colocar. Agora vamos falar do espaço aqui nesse porta-malas. Nessa condição aqui em que a gente tem o espaço para 5 pessoas, o porta-malas comporta 661 litros. E olha só, é muito espaço, muito espaço. Um pouquinho baixinho aqui, ó. Eu fico praticamente com todas as pernas compridas aqui. Então, se tem alguém que reclamava lá do espaço do Jeep Compass, aqui no Commander não tem esse problema. Agora, suponhamos que a gente queira andar com o carro com 7 lugares. E eu, puxando essa fita, coloco de novo os bancos no lugar, tem os cintos de segurança ali. É claro que o porta-malas assim fica pequeno. A gente tem apenas 233 litros de capacidade, mas em compensação, espaço para 7 pessoas e, como em todo Jeep, muita amenidade aqui no porta-malas. Olha só, gancho de ferro para fixação de carga. Nesse lado aqui, uma tomada 12 volts e também aqui em cima um ganchinho. E olha só que legal isso aqui, ó. Atrás do cinto aqui para o terceiro banco, uma tomada USB, quer dizer que até os passageiros aqui de trás conseguem carregar os telefones celulares. Do outro lado a gente tem a mesma coisa, o ganchinho, a luz e aqui o botão para fechar o porta-malas. Então vamos sair de perto, apertou aqui, a gente se afasta do carro e ele vai fechar o porta-malas sozinho, sem força, sem pressa e fazer o fechamento dele automático. Bom, e antes da gente entrar no carro, a gente vai falar do motor do Jeep Commander, é o que a gente já conhece, o 1.3 turbo T270, aquele mesmo motor que a gente já viu lá no Jeep Compass e também vamos ver agora quando chegar o novo Renegade para a gente gravar aqui para o teste no canal. Deixa eu só colocar aqui, tá, o gancho da vareta. Esse motor aqui, ele rende 180 cavalos quando abastecido com gasolina e também 270 Nm de força. É uma força suficiente para esse tipo de carro. Agora, depois quando a gente for dirigir, a gente vai ver que quando a gente compara lá com os dois Jeep Compass que a gente já dirigiu com esse propulsor, aqui no Commander, pelo tamanho que ele tem, ele fica um pouco mais fraco, mas dá conta do recado super bem. E não custa lembrar também, como a gente já falou nos outros vídeos dos Jeep Compass, é que esse motor aqui é um propulsor muito moderno. Primeiro porque ele tem o sistema multi-air que controla o tempo e também o tamanho da abertura das válvulas. Com isso, o motorista pode ter um consumo de combustível menor se estiver andando com uma tocada um pouco mais tranquila, ou vai ter mais desempenho se apertar mais fundo no acelerador, porque o motor faz um gerenciamento para ele se adaptar ao tipo de condução. Além disso, também tem a válvula Westgate eletrônica. Quando ela percebe que a pressão no turbo já chegou ao máximo possível, ela alivia essa pressão de maneira que não fique então consumindo mais combustível. A gente já falou muito sobre o motor do Jeep Commander lá naqueles testes que a gente gravou com os dois Compass na versão Longitude e também na versão Limit. Quer saber um pouco mais? Acesse os dois testes aí que também estão super completos. Agora a gente vai então entrar no Jeep Commander, ver como é que é o interior, e eu vou começar fazendo isso
do fim para o começo, de trás para frente. Vamos entrar na terceira fileira então. Primeiro por essa porta aqui, que ela é maior que a porta do Compass e tem um bom ângulo de abertura, inclusive facilita um pouco essa entrada e saída. Agora, a gente pode fazer o acesso à terceira fileira pelos dois lados. Eu estou fazendo aqui pela esquerda, ó. Levanta essa alavanca, o encosto desce totalmente. E aí, depois o acesso é aqui, ó. Tem que ter um certo jogo de perna para passar para cá para trás. É um espaço realmente limitado aqui. É um espaço limitado. Olha, eu nem fechei aqui o banco para me dar conta do seguinte, ó. Meu joelho está muito alto, muito alto. Essa posição aqui com o meu joelho elevado, ela é muito desconfortável, porque numa longa viagem não tem como alguém andar aqui dentro com essa forma de condução, assim, ó, com o meu joelho muito acima da cintura. Ele vai me cansar muito. A menos que o passageiro, que o ocupante, cruze as pernas aqui, mas aí só dá para andar um, porque daí não vai ter muito espaço para o outro passageiro andar aqui. Vamos fechar aqui o encosto para ver como é que ele se sai, ó. É claro que aí o assento já aqui do meio já correu para frente, o outro ocupante vai ter que correr ele um pouco para trás. Quando o assento estiver correndo aqui, o máximo possível, eu até tenho um espaço ok, razoável aqui, mas não é um espaço assim tão interessante. O fato é o seguinte, o conforto até dos bancos é bom, é interessante, é legal, mas o meu joelho fica muito elevado. Se a terceira fileira é bem desconfortável, vamos ver como é que é pelo menos o banco aqui do meio do Jeep Commander. Aqui sim a gente já percebe o seguinte, agora aqui eu gostei do banco, aqui sim. Tem uma evolução desse banco aqui de trás do Commander em relação ao Compass e ao Renegade. No Compass e no Renegade a gente anda com os joelhos elevados. Aqui não. Aqui é a melhor posição que tem, porque os meus joelhos ficam encostando no assento até o fim e não ficam altos. Olha a minha movimentação de pés, eu até nem preciso movimentar tantos pés, porque eu estou muito bem sentado e muito confortável nesse banco. Olha só quanto espaço aqui em relação ao banco da frente. Aqui sim o Commander mostra a que veio, mostra que é um carro ideal para uma família com 5 pessoas poderem viajar com conforto. 7 não, dá para dar uma voltinha só. Agora 5 pessoas viajam com muito conforto aqui dentro desse carro. Agora vamos para a parte da frente então do Jeep Commander. Logo ao abrir a porta tem até uma luzinha ali embaixo do espelho retrovisor. Eu sempre digo que o acabamento dos carros da Jeep hoje, para mim, é o melhor de todos. E já começa aqui pela porta, ó. Material emborrachado, suave ao toque. Aqui eu tenho replicado nesse ponto aqui todo o tecido dos bancos e ainda os vidros aqui, o comando é de boa qualidade e o próprio trinco aqui da abertura das portas ele foi renovado para o Compass e para o Commander. O banco me apoia super bem, esse banco ele é forrado em couro e também em suede e a gente tem aqui ó, uma outra condição ainda nesse carro, é um carro muito bem acabado. Primeiro, ó, aqui a gente tem uma diferença nessa porção aqui central do painel. O mesmo suede que está aqui na lateral dos bancos, ele está aplicado também aqui nessa parte do painel. E ainda a moldura em bronze. O volante também super bem acabado e ainda aqui em cima mais material suave ao toque. De fato, o acabamento da linha Jeep é realmente diferenciado em relação a outros carros. E aqui na frente do motorista a gente tem nas duas versões do Commander, tanto na Limit quanto na Overland, o cluster totalmente digital de 10.25 polegadas e a gente vai ver agora como ele funciona porque ele é totalmente configurável. A partir dos botões no lado direito do volante eu consigo então passar para baixo e ter as informações do consumo acumulado, também dos trips A e B e ainda consigo aqui ter as funções do Android Auto, saber que música que ele está passando, ver se tem alguma mensagem do veículo e também fazer as configurações da tela. Eu posso inclusive alterar a posição de odômetro, menu, configurações originais, enfim. E ainda posso alternar para essa outra configuração aqui, ó, em que ele me mostra essas 5 telas. E cada uma dessas 5 telas eu posso alternar com a informação em que eu quiser verificar e monitorar do carro. Por exemplo, bem ao centro está o leitor de placas de velocidade, mas eu posso alternar para o sistema de auxílio ao condutor, ou ainda mudar aqui para um lado ou para o outro. Eu posso ter ali informações da própria mídia,
ou alternar aqui o computador de bordo se eu quero que ele me informe o trip A ou o trip B. E agora a gente tem aqui também o sistema de mídia, que eu vou deixar para depois, para mostrar primeiro que esse carro aqui tem o ar-condicionado. Ele é um ar-condicionado digital de dupla zona, tanto que eu tenho 2 comandos de temperatura, mas eu posso sincronizar. Aqui tem botões físicos para interagir com a mídia, para mutar também o sistema de som, e lá do outro lado, inclusive, para desligar a tela da mídia. Aqui embaixo eu tenho 2 entradas para carregamento ou conexão com telefones, uma USB e a outra USB-C. E nesse espaço eu ainda tenho o carregador de celular por indução. Ficando a luzinha azul ali, a gente tem o carregamento. Começou agora o carregamento. Depois aqui nesse outro espaço eu tenho o freio de mão automático, o botão do hold para que o carro fique parado quando a gente para em um semáforo e tire o pé do freio, a tecla Sport e aqui vários nichos, um deles próprio para celular, 2 porta-copos e aqui nesse espaço central, nesse chanfro, eu posso colocar a chave do Commander, que ela fica encaixadinha e não fica batendo por aí. E o sistema de mídia, ele tem essa tela de 10 polegadas, é o sistema Adventure Intelligence da Jeep. A gente tem aqui a possibilidade da conexão com o celular e eu posso ouvir música, alternar entre as fontes, fazer a climatização do veículo com um acionamento inclusive do desembaçador dianteiro e traseiro. E ele tem um mapa com a navegação embarcada. A gente está exatamente aqui na região de Gramado, na Serra Gaúcha, e ele me mostra o mapa, inclusive com algumas outras assistências. Uma delas é a possibilidade aqui de localizar pontos de interesse ou inserir o destino e ele me manda navegar. Posso fazer a conexão como ele está agora com o Android Auto pronto, e aqui eu tenho então o Google Maps, ou ainda as configurações do veículo, em que a gente tem, por exemplo, aqui funções de direção e assistência ao condutor. Eu posso inclusive alerta de assistentes de sinais de trânsito, Park Sense, volume, eu tenho condições, aviso de distância lateral para que ele me alerte ou não, o alerta de ponto cego que está nos espelhos retrovisores, tudo isso, assistente de mudança de faixa, inclusive eu posso fazer essa configuração se eu quero a força da vibração na direção maior, mais intensa, mediana, ou mais baixa. Então tem várias configurações que esse sistema aqui nos permite, e o usuário aqui do Commander vai precisar de muito tempo, de muito certo trabalhinho até poder fazer todas as configurações do carro. Antes da gente dirigir agora o Commander, é preciso falar da chave desse carro, que é uma chave presencial. Ela nos permite trancar e destrancar o carro, levantar os vidros de forma automática quando a gente tranca, mas tem uma outra função, a partida remota. Pressionando 2 vezes aqui nesse botão da chave, o carro liga, já dá a partida e ele pode climatizar lá dentro. Se o dono mudou de ideia, não quer sair com o carro, 2 botões, 2 apertadas e ele já desliga o carro. E agora a gente vem aqui para trás, porque a outra função dessa chave é abrir o porta-malas. Nesse outro botão, 2 cliques e ele já vai fazer a abertura da tampa traseira de maneira remota. Vamos ver agora que ele vai abrir a tampa de forma remota. Então, as 2 possibilidades de abrir o porta-malas são pelo próprio botão que a gente tem ali na tampa ou ainda pela chave. Quero fechar, mais 2 cliques aqui na alavanca e ele começa a baixar a tampa e fecha. Tudo isso sem escândalo, não tem barulho de batida. Agora no teste de rodagem aqui com o Jeep Commander, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a posição aqui do condutor. A gente tem um banco do motorista com as regulagens elétricas e eu ainda tenho memória, inclusive, para essa regulagem. Então, regulagem de altura, regulagem aqui para os joelhos, tudo isso é elétrico. Isso facilita muito a nossa vida. Outra regulagem que a gente tem é aqui, a altura e também profundidade aqui do volante. Então, para se ajustar, para se acertar aqui dentro do carro é muito tranquilo. Uma outra situação é que os comandos aqui dos limpadores e também dos piscas estão nas alavancas, mas como é tradicional na linha Jeep, a gente tem aqui a chave de luz colocada à esquerda do volante.
como se a gente lembrasse, por exemplo, dos Chevrolet mais antigos e de alguns carros mais americanos, né, que tem esse tipo de comando. No mais, o acesso aqui, o toque dos comandos, o acesso aos comandos do ar-condicionado e também da mídia, está tudo facilitado. Até porque também no próprio volante a gente tem ainda aqui a manutenção aqui do sistema aqui do painel e também dos comandos do computador de bordo e das assistências ao motorista. Em termos de comportamento, a maior impressão que a gente tem aqui dentro do Commander é de um conforto muito grande. Primeiro porque a gente tem uma suspensão independente nas 4 rodas e também porque a altura dele em relação ao solo facilita muito o uso desse carro na cidade. Não tem, por exemplo, quebra-molas, subida de garagem, lombada, valeta que intimide o motorista quando ele está aqui ao volante de um Commander. Ele tem uma condição plena, perfeita para que o carro possa ter desenvoltura nesse tipo de obstáculo. E aqui na estrada, onde a gente está agora, isso também facilita porque a visibilidade dele é boa, a gente consegue ter uma boa área envidraçada. Eu que gosto de dirigir com uma condição um pouco mais alta aqui dentro, consigo colocar o banco com a regulagem elétrica mais para cima e o carro me permite uma boa condução. E principalmente a gente tem com essa suspensão independente do Commander uma condição de fazer curva muito boa, principalmente quando a gente pega trecho sinuoso como a gente está agora, ó. A gente vê que o carro nem inclina. É claro que a gente está em baixa velocidade, andando com chuva, com cautela, enfim, mas o carro não inclina absolutamente nada, até mesmo ó, numa condição um pouco mais firme, ainda que ele tenha dado uma pequena deslizadinha porque eu forcei ele, mas a carroceria não inclinou para um lado ou para outro. Então, a condição do motorista é de muita segurança aqui, porque esse carro mostra que tem capacidade realmente de levar a família inteira sem dar susto. Em termos de conforto, também, com o que tem de assistência aqui dentro do Commander, a gente fica bem satisfeito. Primeiro, vocês estão vendo agora aqui os limpadores de para-brisa. Eles são limpadores automáticos e eu posso deixar aqui a posição se eu quero que o automático passe mais vezes ou menos vezes, ou também posso fixar aqui as posições, ó, na primeira velocidade ou na segunda velocidade. Eu posso deixar no automático mais intenso agora, que é o que está me atendendo bem. E lá atrás, no limpador traseiro, a gente tem uma condição também intermitente. Então, eu estou rodando na estrada e toda a sujeira que vai acumulando no vidro, na parte de trás do carro, ele vai limpando e mantendo sempre o vidro com a melhor condição de visibilidade. Uma outra situação que facilita muito para andar na estrada é o assistente de manutenção de faixa, porque se o carro correr para um dos lados, ele vai identificar isso e vai trazer ele de volta para a trajetória. Só que para que esse assistente funcione, ele precisa estar com aquelas 2 barrinhas que a gente vê ali bem na direita, no canto inferior do painel, elas precisam estar amarelas. Isso significa que o carro está fazendo a leitura das faixas, o que não é o que está acontecendo agora. Então aí o motorista nessa condição aqui precisa ter o comando. Isso funciona muito mais quando a gente estiver lá na frente em uma região de pista dupla, que aí a gente vai poder experimentar e testar essas assistências todas. E uma outra situação que favorece essa condução, por exemplo, em descida de serra e movimentada, como a gente está agora, é a posição sequencial do câmbio, em que eu posso aqui travar ele na terceira marcha e utilizar o carro com um freio motor. Porque se eu deixar no drive, é o que vai acontecer, ó, ele vai avançando as marchas e vai ganhando velocidade. E aí eu vou me aproximando do carro que está na frente. Para eu fazer isso, eu teria que estar toda hora com o pé no freio, como a gente está vendo esse carro aí na frente. Só que essa condição de dirigir com o pé no freio, ela é a pior possível, porque o carro desgasta e vai superaquecendo cada vez mais o freio, até o momento em que seja necessário frear numa emergência e o motorista vai estar com o freio quente, ele vai ter menos força, menos capacidade de frenagem. Então, o ideal é usa a troca sequencial, reduz a marcha, deixa uma marcha mais reduzida, o giro do carro mais alto e ele vai segurando sempre no freio motor. E uma outra coisa que me surpreendeu foi o consumo do Commander. A gente andando com esse carro aqui, apenas dentro da cidade, a gente chegou aí a uma média de mais ou menos 10,5 até 11 km com litro, mas numa condição muito adequada, numa tarde de sábado com pouco movimento. É provável que no trânsito essas médias fiquem bem menores. Agora, na estrada, eu imaginei que ele iria gastar mais combustível. Eu estava esperando uma média de 12 km com litro. E a gente chegou em velocidade constante de 100 km por hora e também andando sempre no plano a 14 km com litro. E de Porto Alegre a Gramado, a média ficou em 13,2.
Aí agora a gente rodou lá em Gramado, andou bastante dentro da cidade, circulou por lá e pegamos o caminho de volta para Porto Alegre aqui. E a gente está com 12,6 km com litro de média, ou seja, uma mistura de cidade e estrada. Para um carro desse porte, para um carro com toda essa potência e com essa disposição, inclusive para rodar, é uma média muito boa. Se o motorista for com o pé contido, não usar muito o modo esporte, e eu vou dizer daqui a pouco onde que eu precisei usar ele, as médias de consumo elas realmente são bem adequadas. E o modo esporte desse carro aqui, onde que eu precisei utilizar? Essencialmente nas subidas de serra e nas ultrapassagens, porque ainda que a gente tenha um motor muito eficiente, com um comportamento dinâmico dele muito bom, que ele acelere rápido, retome velocidade super bem, esse carro é um carro grande, ele é um carro mais pesado do que o próprio Renegade, que ganhou esse motor agora, e do que a Compass. Então, é lógico que alguma situação de condução a gente percebe que às vezes ele demora um pouquinho mais do que quando a gente compara com esses outros dois modelos que são irmãos, vamos dizer assim, ou primos menores aqui do que o Commander. Então, para subir a serra foi necessário utilizar o modo esporte, porque senão eu sentia que o carro faltava um pouco de potência. Para fazer alguma ultrapassagem, alguma retomada um pouco mais rápida, também foi necessário utilizar o modo esporte. Então, não é que o carro necessariamente vai ficar com um comportamento absurdamente esportivo e dinâmico. Não, mas ele nos atende bem quando a gente precisa para uma ultrapassagem. Então, se o motorista sentir que está faltando um pouco mais de potência, que está tendo que pisar mais fundo, é mais fácil apertar aqui no botão do modo Sport e perceber a diferença, porque o carro fica com uma agilidade um pouco maior. E agora aqui nessa condição de rodovia já com pista duplicada, a gente pode experimentar justamente as diferenças entre o botão Sport acionado nesse motor 1.3 turbo quando ele não está acionado. Então a primeira retomada que eu vou fazer, eu vou baixar aqui para 60 km por hora e vou afundar o pé justamente para que a gente possa experimentar. Afundei agora, ele até empina um pouco à frente, joga o corpo para trás, troca lá nas 6.000 rotações as marchas e chegamos aos 100 km por hora. É uma retomada boa, ela até empolga aqui no Commander, mas ela fica melhor quando o botão Sport está acionado. Ah, mas ela é uma retomada boa, que eu estou dizendo, aqui no plano, porque quando está na serra ou em aclive, ela é um pouquinho prejudicada. Agora vamos fazer aqui no plano com o botão Sport acionado. Vamos de novo, reduzindo aqui para 60 km por hora, 60 de novo, estolei o carro, ó. Ela já me joga um pouco mais, apressa mais o giro, chega lá nas 6.000 rotações e troca a marcha. Ou seja, o que muda aqui? A curva do carro, do acelerador, fica mais curta, ele aumenta o giro do motor e o comportamento do câmbio também fica diferente. Ele estica um pouco mais as marchas. Tanto que se eu estiver andando em velocidade de cruzeiro agora, por exemplo, a 93 km por hora, eu, no modo normal, estou a 1.700 rotações, abaixo das 2.000 RPM. Se eu aciono o modo Sport, automaticamente ele já aumenta a rotação aqui do carro, ó. Ele já passa ali para 2.100 rotações na mesma velocidade. Então a curva, ó, a aceleração fica muito mais dinâmica do carro e muito mais divertido de dirigir. Mas claro, é óbvio que com o modo Sport acionado ele vai consumir mais combustível. São duas possibilidades de controle de cruzeiro que eu tenho. Se eu acionar o botão aqui do meio, ele aciona o controle de cruzeiro normal. Então, nesse controle aqui, ele não vai estar monitorando o tráfego à frente e eu vou presetar a velocidade, mas ele não vai frear, por exemplo, ó, quando ele encontrar ou detectar um outro carro na nossa frente. O que pode acontecer aqui é o alerta de frenagem, que ele pode vir a nos provocar alguma situação de alerta, mas a gente não vai experimentar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou acionar por esse outro botão mais à esquerda o controle de cruzeiro adaptativo. Ó, agora aqui, ó, piloto automático desativado e acionado o ACC. A partir daqui, o que eu tenho? Preseto aqui uma velocidade, eu vou botar aqui, ó, 90, 100 km por hora. E também posso regular a distância que eu quero permanecer dos carros que estão indo na nossa frente. Agora, por exemplo, ó, eu vinha a 120, ele já identificou o carro na nossa frente aqui
e já está automaticamente reduzindo a velocidade. E vai manter agora, por exemplo, ó, os 100 km por hora ou 90 km por hora que esse carro da frente está andando. No momento em que esse Capreto sair agora da pista, em que ele vai liberar um pouco o fluxo, o próprio Jeep Commander vai voltar a acelerar sozinho e vai retomar a velocidade. Olha só o que vai acontecer agora, ó. Os dois carros vão sair aqui da nossa frente e vai liberar a pista para nós. Ele baixou para 65, manteve a distância que eu presetei e agora, ó, automaticamente ele vai aumentar a velocidade e eu vou limitar aqui, ó, nos 100 km por hora, ó. 90, 97, 98, 99, 100. E esse carro também tem um sistema de reconhecimento de placas de limite de velocidade. Ele tem capacidade para identificar, por exemplo, essas placas de 80, 100, 110, quando ele então pode fazer a leitura da placa visível ou através aqui do sistema de mídia, o Adventure Intelligence, ele tem noção pela internet de quais são os limites de cada trecho da via. Fora isso, esse carro aqui também tem o assistente de manutenção de faixa. Quando aquelas duas barrinhas ali, bem na direita e embaixo no painel, estiverem então verde, é porque ele está identificando as duas faixas. E agora eu vou soltar a direção, ó, e automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai me trazer de volta para o centro da faixa. E percebam que aqui ele fez duas atuações. Ele reduziu a velocidade para acompanhar o carro da frente e ao mesmo tempo me trouxe de volta para a faixa quando eu não estava, por exemplo, atuando na hora que eu tinha que contornar a curva. Luz alta automática. Quando eu aciono e empurro a alavanca, ele vai acender a luz alta ali, mas no momento em que ele perceber um carro vindo no sentido contrário, ele vai automaticamente baixar a luz. Quando o farol passar, né, cruzar pela gente, ele volta a acionar a luz alta. Ou se ele identificar um outro carro indo à nossa frente, também ele tem a capacidade de baixar a luz. A outra questão é o limitador de velocidade, que é acionado pelo botão aqui no volante. O Commander, ele consegue então limitar o acelerador para que o motorista não passe de uma velocidade pré-estabelecida. Isso é muito importante justamente para que a gente não tome, por exemplo, uma multa em alguma situação de rodagem. Para fechar o vídeo, os principais pontos fortes aqui do Commander. O acabamento desse carro é impecável, é sem dúvida o melhor acabamento da categoria e também em relação até a outros carros que a gente vê de marca aí premium. O Commander realmente está muito bem em termos de acabamento. Também está muito bem em termos de conforto, em termos de segurança para o ocupante, e é um carro em que a gente dirige por muito tempo sem se cansar, principalmente também por todas as assistências ao condutor que ele tem. Onde é que ele fica devendo, por exemplo? Lá atrás, naquela terceira fileira, eu acho que não dá para a gente imaginar esse carro aqui para ser usado sempre como um carro de 7 lugares. Eu acho que tem que ser uma exceção o uso daqueles bancos lá atrás, porque o acesso é difícil e o conforto é muito ruim. As pernas ficam muito elevadas, não gostei nem um pouco daqueles bancos lá atrás, ao contrário de outros que eu já tinha experimentado em outros carros de 7 lugares. Agora, se a gente pensar que o dono do Commander vai precisar de um carro com um bom porta-malas, aí sim, baixa o banco, esquece que ele existe e aproveita o espaço para carregar a bagagem. Então, para fechar aqui, ó, a média de consumo que a gente teve na viagem, 12,7 km com litro, subindo serra, descendo serra, rodando sempre dentro dos limites de velocidade. É uma média muito boa para um carro desse tamanho. E, antes que eu me esqueça, esse carro ainda tem monitor de ponto cego, tá? Antes de falar no final do que deixar de falar no vídeo. Então ele ilumina ali a ponta do espelho e mostra quando vem algum carro em um ponto que a gente não vê. Mas agora, para fechar, é realmente um carro muito bom, é uma alternativa para quem precisa de espaço e não quer comprar, por exemplo, uma minivan, como uma Spin, por exemplo. Aqui se tem um carro essencialmente bem acabado, bem construído e que vai dar muito conforto para o ocupante. É isso aí, gostou do vídeo? Então te inscreve aqui no canal do Veículos e Velocidade e também ativa o sininho. E fica sempre ligado porque praticamente toda semana tem vídeo novo com os nossos testes e também com notícias. Tchau, até o próximo vídeo.